Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, reunidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, pedindo auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Abre pra nós. Que medo que é esse, cara? A cara já falei, deixa eu comer. Simone. A Simone, que é a nossa leitora, a Karen já estava assim. Podia também, né, cara? Tá convidada. O povo tem tanto medo que a gente vai indo assim, se benze. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Possamos então receber, né, uma mensagem hoje bonita para a nossa vida, para a nossa existência. Possamos aprender um pouco mais. Caiu no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Essa parte que eu vou ler está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E vem dizendo assim: O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído, junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª, e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia, ociosos? Responderam-lhes ele: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram juntos da hora 11ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora. E tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhes disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti.
Visto isso, não é ilícito fazer o que quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa é uma parábola que vem falando sobre esse senhor da vinha, que ele sai buscando trabalhadores para trabalhar na sua vinha e que ele pagaria por este trabalho. E também tem na história o mordomo, né, que é o responsável pelo trabalho naquele local. E também tem nessa história toda aqueles que são trabalhadores e ao mesmo tempo são aqueles que reclamam. Então, vocês vejam que esse pai de família é Deus, né? Que está aí sempre a nos convidar ao trabalho. Esse trabalho que, na verdade, nós bem sabemos que é essa luta diária que nós temos, né, na nossa vida, não apenas nos preocupando com o nosso próprio umbigo, mas com tudo aquilo que está sobre a nossa tutela. Nossa família, as pessoas que nós conhecemos, de nossa convivência, a nossa sociedade. Nós estamos aí nessa vinha. Podemos olhar por esse prisma, né? E que, veja que há ali um convite constante para o trabalho. Há um convite constante para que a gente possa servir no bem. Porque o que é esse trabalho? É a nossa capacidade de servir, é a nossa capacidade de estar dispostos ao trabalho, seja para qual trabalho for que Deus esteja a nos convidar, o trabalho será apresentado. A questão é se nós estamos dispostos ou se nós estamos esperando a vida passar. E quando a gente vê esse campo todo de trabalho, nós bem sabemos que existem nesse planeta que nós estamos pessoas de todos os níveis, pessoas que são realmente empenhadas no trabalho do bem, em servir, em estar sempre ao lado daqueles que precisam, ou se estão bem cuidando da sua própria vida, tudo aquilo que aparece, ele serve, seja através de um cuidado com o familiar, seja através de servir na sociedade, através do seu trabalho, dando o melhor de si, porque nós sabemos que o trabalho é uma lei divina que engrandece o ser humano, que leva ao desenvolvimento do caráter e da moral, né? Nosso trabalho em sociedade, seja ele remunerado, ou o nosso trabalho que seja dentro do nosso lar, na lida com nossos familiares, no cuidado com os nossos, ou com o nosso planeta. Só que vocês veem que quando a gente vai pensar assim, mas teve aqueles que reclamaram, porque qual que é o nosso salário no final de tudo isso? Quando a gente faz o bem, exerce o bem, trabalha no nosso trabalho, ou cuida da nossa família, ou exerce uma forma de servir, seja ela remunerada ou não, na sociedade. A felicidade. E será que existem vários níveis de felicidade? Existe a verdadeira felicidade e a felicidade que não é verdadeira, que é aquela que é temporária e transitória. Mas a verdadeira felicidade é aquela que a gente é capaz de conseguir fazendo o bem, servindo no bem, fazendo tudo o que a gente tem que fazer de uma maneira honesta, honrada, digna, né? E a gente recebe esse salário. Só que existem aqueles que fazem por obrigação. E esses querem ter, né? Eles se julgam mais merecedores do que outros. Porque a gente pode pensar assim, mas faz muito tempo que eu sirvo, que eu faço bem, né? A gente pode pensar nessa vida. Mas a gente não sabe o que a gente fez nas nossas outras existências. Como que nós estávamos dispostos, se nós estávamos servindo ao nosso próximo? Porque a gente pode só encontrar esse salário verdadeiro da felicidade quando a gente realmente exerce de todo o nosso coração e não por uma questão de obrigação, né? E aqui a gente vê que existe aqueles que reclamarão. Mas, digamos, né, se nós desencarnássemos,
chegaria lá no mundo espiritual e a gente falaria assim, mas eu fiz isso de bom, eu fiz isso de bom, mas o quanto que tinha do próprio coração, do próprio sentimento, da própria alma em tudo que fazia. Existem histórias que até dizem o seguinte, tem gente que sai fazendo bem, né? Por exemplo, reúne, por exemplo, para, vou confeccionar paletózinhos para bebês, por exemplo. Aí reúne um tanto de senhora. Umas estão fazendo porque elas realmente estão movidas por aquele sentimento de acolhimento, de proteção, de servir, porque as crianças não possam passar o frio e elas estão dando o melhor de si. E existem outras que estão ali fazendo unicamente porque senão o que as outras irão pensar? O que vão pensar de mim? Quantas pessoas às vezes ajudam no seu templo, na sua igreja financeiramente, mas é para que os outros vejam. Mas eu dou muito, eu dou quanto que me cobram. Mas está dando porque na sociedade todo mundo tem que ver. Esses já estarão recebendo o salário, né, que é o reconhecimento da sociedade. Mas aqueles que às vezes dão, às vezes muito pouco, quase nada, mas dão daquilo que realmente era para sua subsistência, que vai lhe fazer falta, mas dão de todo o coração, porque quer servir, quer ajudar, não quer aparecer, esses já estão obtendo um salário que é o que o olhar de Deus, que é o que Deus está vendo, que Ele está fazendo pela nobreza do coração. Então veja que o trabalho, ele é algo que dignifica você fazendo com má vontade ou com boa vontade. Mas com a boa vontade, o reconhecimento é para você mesmo, que se sente melhor naquilo que faz, mas os olhos de Deus, que é capaz de perscrutar e verificar o que vai dentro da nossa alma, este salário a gente vai receber de Deus, né? Em felicidade infinita, em bem-estar infinito. E quem vai saber o que será isso na espiritualidade? Porque para o nosso desenvolvimento pessoal isso é imenso, né? Quem sabe, né, a diferença de um alimento que uma cozinheira vai fazer com amor e carinho e a outra que faz com pouca vontade. Tudo tem a energia. Olha, sim, tudo é a entrega. Se você faz com carinho, um arroz sai saboroso. A outra pode fazer um banquete, mas cuspindo ódio e má vontade, vai ficar um alimento indigesto, né? Veja que o servir, ele é muito mais do que apenas a execução externa, né? Esse trabalho tem que ser maturado dentro do ser primeiro para extravasar na forma de uma energia boa. Então veja que os trabalhadores, eles foram convidados, mas o quanto que eles realmente estavam ali presentes, o quanto que eles estavam se doando verdadeiramente, o quanto que eles estavam realmente de todo o coração a serviço daquele pai de família, que é o Senhor da vinha, que é Deus. Será que sempre estiveram? Será que aqueles que estavam ali já servindo há muitas horas, talvez aqueles que estavam lá há muitas horas servindo? Muita reflexão para nós, né? Sim. A gente colocar aqui, estamos aqui de verdade? Exato, é uma excelente pergunta. De coração, né? Ou só para cumprir, né? Vou no centro hoje, né? Tem que, até você tem que ir, né? Tem que ir, né? Cumprir minha obrigação. Não, gente, não é só isso, não é? A gente está aqui verdadeiramente escutando o que a Simone está falando de verdade, deixando penetrar os ensinamentos no nosso coração. E não só para cumprir, deixa eu tomar um passo aqui para me melhorar, né, controlar minhas... Não é só estar por estar. E não só aqui, eu estou citando sempre porque estamos aqui. Mesma coisa serve para a missa, para o culto, para qualquer religião. Você está lá verdadeiramente? Está lá inteiro, escutando as palavras, né? De quem está lá na frente, o padre, o pastor, está falando, aquilo lá está entrando de verdade no seu coração, você está entendendo verdadeiramente. Está te transformando, né? Porque tem que trazer uma transformação de dentro para fora.
a gente sentir a presença de Deus, querer buscar os ensinamentos completos, né, Simone, de Cristo. Às vezes você não entendeu tudo ali, mas busque, né? Às vezes não entendeu tudo que estamos falando, que a Simone está falando aqui, mas busque o entendimento, né? Porque isso é importante para você ser um trabalhador de última hora, para você ser um trabalhador de Cristo, né? Sim. É igual uma planta, gente. Você coloca ali, a planta tá ali. Para ela se tornar bonita, frondosa, dar frutos, flores, há que se ter a água que vem de fora. Há um fornecimento de coisa que vem de fora. Mas é preciso que todos os nutrientes entrem na planta e produza nela algo que possa levar ao desenvolvimento dela. Assim somos nós. Às vezes nós estamos num trabalho, que seja o nosso trabalho profissional, seja o nosso trabalho em casa, seja o nosso trabalho de forma caridosa, ou seja dentro de uma instituição, ou seja no trato com o nosso familiar, né? Às vezes eu tenho a obrigação de cozinhar na minha casa, eu tenho a obrigação de manter determinado local limpo. Não faça com revolta. Lembre-se que quando você está fazendo as coisas, você está fazendo de uma maneira que não é só uma limpeza externa, você está limpando o ambiente de todas as energias. Você não pode estar limpando o ambiente e sujando ele com a sua má energia, né? Você está ali limpando o pó, mas está distribuindo tanto miasma ruim de vibração, de raiva. Nossa, mas fulano deixou isso aqui e taca para um lado. Mas fulano fez isso. Haja com amor. Esse é o trabalho. Deus não espera que, às vezes, aquele que não tem a capacidade saia servindo. Eu vou lá para o outro lado do mundo servir em um país estranho. Não. Os países mais estranhos são aqueles que a gente convive dentro da nossa casa. E que são os nossos verdadeiros, digamos, enfrentamentos. Que você tem que trabalhar dentro de você para jogar para fora algo bom. Né? E esse trabalho interno é que vai gerar o ônus, que não é em dinheiro, o ônus que é a felicidade, o bem-estar, e ao chegar ao fim de uma existência terrestre, você vai falar assim, eu fiz um bom trabalho, eu exerci o melhor que eu poderia ser, eu fui o melhor marido, eu fui a melhor esposa, eu fui o melhor filho, eu fui... Porque senão a gente está esperando uma coisa e vai colher outra. Exatamente. A gente tem que chegar no fim da vida e imaginar que o trabalho que a gente fez ao longo da vida, nosso trabalho, enquanto esposa, marido, neto, avô, seja lá o que for, ou como profissional da sua área, ou como convivência em sociedade, você fala assim, deixa eu pensar, eu cheguei e fiz o melhor. Como Paulo disse, combati o bom combate. Mas fazer aquela reflexão interna todos os dias, né? O que eu posso melhorar? Eu fiz isso hoje, puxa vida, sem crítica, só por autoconhecimento mesmo. O que eu poderia ter feito diferente? Eu pensei assim, nossa, eu agi assim, dava para ter sido diferente? Esse é o nosso campo de trabalho. Deus já deixou nós plantado no local onde a gente tem que trabalhar, simplesmente com a nossa convivência. E às vezes nós somos tão ásperos, tão rudes. E nós somos a encrenca do local. Nós somos a má energia do local. E às vezes não percebemos, né? E eu penso o seguinte, que esse mordomo que é convidado a fazer o pagamento é o próprio Jesus, que é o governador desse planeta, como muitos planetas que são habitados, sim, tanto pela esfera material quanto pela esfera espiritual. Porque Deus não criaria só o planeta Terra assim, né, povoado. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Existem vários planetas, vários Cristos. E se o Cristo daqui da Terra for o mordomo, pense na hora dele te pagar o salário, você dar de cara e pensar, puxa vida, eu não fiz o que eu poderia ter feito, eu não fui o que eu deveria ter sido, eu fiquei de corpo mole naquela vida que me foi presenteada. Né? A gente pensa que
na teoria é fácil? Não é. A gente sabe que junta as nossas imperfeições com o enfrentamento da vida, dá um caldo muito complexo. Mas assim, dá para a gente ir trabalhando, dá para a gente ir se remodelando diante das situações, buscando a transformação, para que a gente não seja esse aqui que está lá no final falando assim, mas eu estava lá, eu estava trabalhando. Como assim eu perdi meu tempo? Eu abandonei minha família? Não abandonei a minha família. Eu tive lá com meu filho? Eu tive lá com meu filho. Eu fui no meu trabalho, nem faltava no meu trabalho. Eu ia no centro, eu ia no meu templo, na minha igreja, ia. Mas o quanto que você ia de verdade? Você ia ou você ia? Né? Como que era esse ir, estar, né? E como você estava contribuindo ou você estava atrapalhando o local? Então, vale a gente refletir no nosso pessoal, sem ficar olhando os nossos coleguinhas, pensar assim, no marido, na mulher, no meu colega de trabalho. Olhe para você e pense, que tipo, né? Que tipo que eu estou sendo lá? Será que eu estou dando o melhor de mim ou só estou fazendo figuração ou estou sendo aquele que empata, né? Vale essa reflexão, sim, viu? E alguém quer comentar? Dá um outro. Aliás, essa parábola, viu? Se vocês quiserem pesquisar, tem muitos pensamentos sobre essa parábola. Tem gente que vê dessa forma, que eu apresentei para vocês, outros já apresentam de outra forma. Então, ela é muito complexa e muito profunda, dá várias possibilidades e ângulos de visão sobre ela. Quem era esse pai de família, quem era o mordomo, quem eram os trabalhadores, a questão das horas, por que é um primeiro, outro segundo, o que é o trabalho, é um campo, é a terra, é a nossa própria vida. Isso aí dá vários tipos de visão que não dá nem para a gente abordar. Mas se vocês quiserem, pesquisem, gente, porque é muito bonito e muito profundo esse tema do o reino dos céus é semelhante a esse pai de família que sai a assalariar, tá? Alguém quer comentar? O microfone está aqui. Vocês sabem. Então vamos passar para a leitura dessas preces. Obrigada, Simone. Microfone do Silvio Santos. Pacificadores. Jesus disseste-nos, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ensinaste-nos que a paz se inicia dentro de cada um. A vossa divina luz pacifica todos os ânimos exaltados, nos proporcionando condições de vencermos as intrigas e as contendas que ocorrem no caminho. Os pacificadores de coração aceitam em si o fogo das desavenças, não revidam o mal e modificam esse sentimento de fel com a luz do amor. Como bons cristãos, sabem doar tranquilidade a todos os que estão em divergências. Divino Mestre, que possamos obter força interior para vencermos as tribulações da vida e resolver com bom ânimo as questões difíceis em nosso caminho, especialmente em nosso lar, onde o amor e a fraternidade devem sempre estar presentes no coração de todos. Que possamos doar para o nosso próximo a paz que desejamos para nós mesmos, pois doando receberemos. Jesus seja louvado.
10:25. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos fazer o encerramento, a reunião desta noite. Possamos agradecer a Cristo, né? Por estarmos aqui unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Abençoa, Senhor, a todos que acompanharam o Evangelho dos seus lares. Abençoa, Senhor, a todos que estão nos hospitais, necessitando da vossa misericórdia, do vosso amor, do vosso amparo espiritual. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão enfermos em seus lares, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, mas principalmente aqueles que estão no lar de idosos. A todos os pais e mães de família, Senhor, mas principalmente aos desempregados. A todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã, Senhor. A todos os nossos irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor. A droga, o cigarro, o álcool, o jogo, a comida, qualquer que seja o vício, Senhor. Abençoe aqueles irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Senhor Jesus. Mas peço principalmente por todas aquelas mães que estão com os filhos no mundo da droga, que estão com seus filhos, né, no mundo do crime, que elas rogam e pedem, né, intensamente pelos seus filhos. Olhem por essas mãezinhas, Senhor, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação. Que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.